Bem-vindo e bem-vinda ao Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltech. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Vitalcast, o podcast de empreendedorismo, design, negócios, tecnologia do Instituto Vitaltech. Estou aqui com dois super convidados. Vou apresentar primeiro a minha querida presidente do Instituto Vitaltech, Jane Amorim. Por favor, Jane. Olá, pessoal. Eu sou a professora Jane Amorim e estou aqui hoje, uma honra muito grande para tratarmos de assuntos super importantes. Olha, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e biotecnologia, inteligência artificial, a inovação nos negócios da biotecnologia. E para isso nós temos um grande convidado aqui, o Alexandro, da UFSJ. Exatamente. O Alexandro Galdino, meu amigo aí de longa data, ele é biólogo, coordenador do Grupo de Inovação Tecnológico e Empreendedorismo da UFSJ, campus Divinópolis, coordenador da Câmara de Inovação da FAPEMIG e também fundador e CEO da Quimera Diagnósticos, uma health tech. Bem-vindo, meu amigo, ao Instituto Vitaltech, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né, ao Piero Brustin, né, e à Jane, né, e a todos, né, extensivamente ao Instituto Vitaltech, por essa oportunidade que nós estamos tendo na tarde de hoje, de conversar sobre a inovação e como a inovação pode alavancar novos negócios na área de biotecnologia. Excelente, bem-vindos a todos. Seguinte, gente, é um momento muito especial para a gente aqui no Instituto Vitaltech, né, falar sobre esse tema, empreendedorismo, startup, inovação também. E como não falar de empreendedorismo e também falar de contato e networking, né? A gente se conheceu, por exemplo, pedalando, né, nas montanhas de Minas Gerais. E nós estamos aqui hoje e prazer recebê-lo. E, Alexandre, conta pra gente aqui um pouquinho sobre a origem dentro da UFSJ em relação à área de startup, de biotecnologia também, né? Como que isso surgiu? Conta um pouco da sua história lá na instituição para a gente entender melhor em que nível vocês estão de inovação e tecnologia. Pois bem, eu faço parte na UFSJ, aqui, que é a Universidade Federal de São João del Rei, no campus aqui de Divinópolis, né? Eu sou professor do curso de graduação em bioquímica, né? Naquela época, durante a criação do curso, né? A gente está falando mais ou menos aí em 2008, né? 2009, né? O curso, junto com o primeiro coordenador, né? Que foi o professor Paulo Grangeiro, né? E junto conosco que chegamos depois, nós tivemos uma ideia de colocar disciplinas tecnológicas dentro do curso de graduação em bioquímica, né? Dentre essas disciplinas, naquela época chamava-se Administração e Empreendedorismo, hoje ela recebe outro nome, de Gestão Empreendedora, né? Onde a gente busca, dentro de sala de aula, estimular, né, o empreendedorismo em ciências da vida, algo que é inovador, né? Porque a gente vê empreendedorismo mais em administração. Só que agora nós estamos tendo a oportunidade, né, já faz algum tempo, de dar oportunidade para alunos, colocando através de disciplinas tanto obrigatórias como optativas, disciplinas de empreendedorismo para que eles tenham o primeiro contato e caso eles tenham afinidade com esse tema, eles podem trabalhar em outras disciplinas de modo mais aprofundado. Ai, muito bacana. Inclusive, na educação empreendedora hoje, a gente trabalha o GEP, né, que é o Jovem Empreendedor Primeiros Passos, que traz essa perspectiva do empreendedorismo já nascer ali nas escolas, né, de ser ensinado nas escolas para as crianças. Que coisa bacana, Alexandre, de trazer essa perspectiva do empreendedorismo dentro da universidade aí, né, com esse viés tão forte aí dentro da biotecnologia. Isso. Dentro lá da universidade, em 2013, nós criamos o GRIT, né? Que é da sigla de Grupo de Inovação Tecnológica
e empreendedorismo. Da ideia mesmo de gritar, de uma alusão a você sair do convencional, aquela ideia de sair fora da caixa, de pensar fora da caixa, né? Então, o GRIT foi criado com a missão de você difundir a cultura do empreendedorismo no campus e ao longo de todos esses anos, né, o impacto que nós estamos vendo é que hoje nós temos egressos do curso de bioquímicas que são empreendedores. Porque há mais de 20 anos atrás, os orientadores dos nossos orientadores, eles nos estimulavam apenas a seguir a via acadêmica, né? E nós sabemos que dentro de uma sala de aula nós temos diferentes perfis e que nós temos que trabalhar as aptidões de cada pessoa. Várias habilidades. Né? Várias habilidades. Então, assim, quantos, né, de repente, Steve Jobs, de repente nós não jogamos fora por não ter dado oportunidade para eles. Então, nós fazemos um trabalho dentro de sala de aula onde a gente consegue identificar as aptidões dos alunos e direcioná-los para que eles vão para a área acadêmica, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, a área industrial e também, né, empreendedores. Por que não um aluno empreendedor, né? Isso. E como que você imagina esse impacto empreendedor nos estudantes, né? Tendo em vista que é uma área muito voltada para a biotecnologia. Uhum. E as outras áreas, como marketing, negócios, negociação, vendas, qual que é a sua visão sobre esse lado empreendedor desses cientistas? Os alunos dentro de sala de aula, né, nós temos disciplinas de graduação em empreendedorismo, né, onde eu sou atualmente o professor, coordenador, mas nós temos também disciplinas de empreendedorismo na pós-graduação, né? Então é graduação e pós-graduação respirando a ideia de você transformar, né, pesquisas de bancada em modelos de negócio. Então, dentro dessas disciplinas de empreendedorismo, os alunos eles têm um primeiro contato de partirem desde a ideação a modelar os seus negócios, passando por validação daqueles que já têm uma ideia pré-concebida e que chegaram nessa disciplina, né? Eles fazem no final da disciplina, que é uma forma de avaliação, a apresentação de pitches de 5 minutos, né? E uma vez por ano nós temos um grande evento, né, que é o GRIT Demon Day, que é derivado do grupo de inovação tecnológica, que acontece majoritariamente ali em junho, né? Tá chegando. Que está chegando, né? E que inclusive esse ano, né, só dando um spoiler aí para todos, né, que o GRIT Demon Day vai estar dentro, né, de um grande evento aqui de Divinópolis. Em breve vocês vão receber, né, aí as notícias, mas que é justamente para nossa sociedade poder ser a plateia do que nós estamos fazendo dentro da universidade para ganhar mercado na área de ciências biológicas. Ai, muito, muito bacana. E as patentes, né? Porque a transformação, então, da ideia, do pensamento empreendedor, da identificação de oportunidade e aí transformando em negócios, né? Ou seja, transformando aquela ideia na inovação. E o mais interessante... Que vai gerar economia para o mercado. E o que tem de muito interessante nisso é que vocês têm lá um laboratório para poder trabalhar. Diferente de um laboratório de tecnologia, né? Porque lá vocês têm todas as substâncias, né? Como que é esse laboratório? Ele tem muita tecnologia, vocês usam muitos computadores, muito tubo de ensaio. Conta para quem não entende muito sobre esse mundo, né? Porque quem está acompanhando aí os filmes da atualidade, a gente tem muitos filmes voltados para nanotecnologia, biotecnologia. Então a gente tem algumas, talvez viagens de cineastas, mas é algo que já está começando a acontecer, né? Diante dessa evolução tecnológica que nós estamos vivendo. Então conta para a gente um pouquinho, Alexandre, como que é o dia a dia desses empreendedores, desses pequenos cientistas e como eles estão trabalhando a ideação desses projetos dentro da UFSJ. Então, a partir de sala de aula, né, nós professores que somos os professores de empreendedorismo, coincidentemente nós somos os professores que desenvolvemos tecnologia dentro da UFSJ. Como mentores. Como né? mentores. Então são professores que na pesquisa eles já têm moléculas que já passaram por planos de validação, que fundaram startups, que elas já participaram de programas de pré-aceleração, né? Inclusive, nós temos 2 startups da UFSJ Divinópolis e 3 startups da UFSJ participando agora do programa de aceleração da Biominas Brasil, que é o programa GrowBio, né? Que bacana. E para os alunos isso é algo completamente disruptivo.
Por quê? Porque o aluno, há muito tempo, ele era acostumado ali ao quadro, né? Ao quadro, assistir uma aula tradicional, né? E o empreendedorismo não tem nada de tradicional. É um ambiente completamente de incerteza. Então nós saímos dentro de sala de aula, né? Para participar junto com os alunos, daqueles que querem aprofundar as suas ideias, né? Porque a disciplina, a gente lança a semente da oportunidade. E aí muitos desses grupos se empolgam, procuram os pesquisadores que desenvolvem tecnologia, né? E hoje na UFSJ nós temos um espaço que foi inaugurado recentemente, que é o nosso hub de inovação da UFSJ, que é um espaço público, compartilhado, que inclusive a Prefeitura de Divinópolis tem utilizado o espaço. Ele é um espaço aberto, qualquer pessoa da sociedade pode usar, e nós criamos esse espaço para ser o espaço de network, de conversa entre as pesquisas que estão feitas na UFSJ com investidores, com empresas, né, onde o foco é desenvolver produto para a sociedade, para melhorar a qualidade de vida da sociedade, onde o foco é o artigo científico. É a última coisa a gente publicar, porque ele não é o foco desses grupos, né? E a ideia de você proteger aquele invento através de uma propriedade intelectual, seja patente, seja de um segredo industrial, né? Ou vender para uma grande empresa? Ou vender para uma grande empresa. Hoje nós temos professores na UFSJ de Divinópolis aqui que colaboram já com empresas da própria cidade, né? E também de Belo Horizonte, das cidades aqui do entorno, com parcerias público-privadas em projeto de desenvolvimento tecnológico. Antes de entrar nessa pauta, só uma questão que é muito importante nós falarmos sobre esse viés de trabalhar numa grande empresa, criar minha própria empresa, partir para a carreira acadêmica. Como que é o incentivo do UFSJ em relação a esse momento do aluno, né? Ali, para onde que ele vai? Porque trabalhar numa grande empresa é bacana, mas também ter a sua própria empresa, né? O céu não é o limite, né? Para quem empreende, mas nós sabemos que empreender dói. Não é fácil empreender. Então, como que vocês ajudam esses alunos a ter um caminho sustentável e que ele seja um bom profissional lá na frente, bem sucedido? Pedro, só colocando aqui, porque dentro do que o Alexandre está colocando aqui, que é super importante, o aluno passa a ser protagonista do ensino e aprendizagem. Aprender então, isso. Quando ele é protagonista, ele é dono do saber, ele faz parte do ser, do fazer. Ele, naquele momento, ele se torna um empreendedor. E aí o empreendedor, Pierre, só colocando, ele vai muito te bem responder, colocado, mas é muito interessante, porque ele vai empreender onde ele estiver. Ou na empresa dele, ou sendo um profissional numa grande empresa, porque o empreendedor, ele, em qualquer lugar, ele vai poder mostrar aquilo que ele aprendeu, aquilo que veio, porque ele passou a ser protagonista da aprendizagem dele. E isso é a verdadeira educação. Exatamente. Muito exatamente. Bem. Porque é o seguinte, eu acho que ensinar para esses alunos irem para a via do empreendedorismo é algo que está assim, é uma paixão nossa. Porque os professores que estão liderando esse movimento tem que ser resiliente, porque para ser empreendedor tem que ser resiliente, né? E o grande legado que nós estamos deixando para esses alunos é que eles sejam protagonistas da própria história deles, que eles desenvolvam outras habilidades que dentro de sala de aula em laboratórios tradicionais eles não desenvolveriam, são as soft skills, né? Que são criatividade, liderança, gestão emocional, por que não? Porque a gente sabe que para ser líder você tem que ter gestão emocional. Hoje os grandes cargos exigem isso. É tudo muito incerto. Né? E o legal disso tudo, desse movimento que foi criado em 2013, também até antes, quando o curso de bioquímica surgiu, é que hoje nós estamos colhendo os frutos disso. Vendo egressos que são empreendedores de sucesso, que já vendem. Né? Eu, por exemplo, comprei um reagente de uma ex-aluna minha, que ela montou a empresa dela, né? E a gente tem feedbacks extremamente positivos, né? A respeito
do que aqueles professores lá do início fizeram e que foram aquela pequena fagulha, aquela chama na vida dessas pessoas. Então, assim, para nós isso não tem preço, né? Não tem. Ô, Alexandre, me conta um pouco aqui, a gente estava conversando nos bastidores, sobre a importância desses estudos que são realizados por vocês para a saúde. Me conta um pouco sobre isso. Fiquei, sim, gente, impressionada. A saúde, né, ela corresponde junto com o agronegócio, né, às duas grandes áreas de investimento maiores do Brasil, né? O Brasil, ele é agro e ele é saúde, né? Nós estamos num campus que essencialmente é um campus na área da saúde, tem o curso de bioquímica, da graduação em bioquímica, que não é só saúde. A bioquímica, ela é meio ambiente, ela é indústria e ela é saúde, né? Mas o legal é de a gente ver, sabe, as ideias inovadoras surgindo por parte dos alunos, onde os professores, eles não têm nenhum papel na formulação daquela ideia. É uma ideia vindo do aluno. O aluno que veio do 2º grau, entrou no 3º grau com uma dor. Por exemplo, Alex, a minha tia, ela é insulina dependente. E eu queria resolver esse problema. Então, a gente identifica ainda em alguns alunos o que a gente chama, na minha época, de brilho nos olhos. Sangue no olho, né, como se diz. Quando você brilha... Alex, que a minha mãe, ela toma insulina. Eu vejo tanto que é sofrido por diabético. Pois é. É 2 agulhadas por dia. Exatamente. E assim, eu falei da insulina aqui, né? Mas são outras coisas. Então nós temos ideia desde de desenvolvimento de aplicativos para fazer, por exemplo, auxiliar as pessoas que têm problemas psicológicos, esse que é um tema muito relevante nos dias atuais, né? Até o desenvolvimento, por exemplo, de moléculas que possam curar o câncer, que possam servir como hormônios para outras finalidades. Então nós temos uma diversidade, uma criatividade muito grande, e isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, né, nos estudantes. E tá tudo só no início, né, gente? Agora, com a chegada da inteligência artificial, a gente vai ter um avanço muito grande, né? E, Alexandre, você trouxe um insight aqui de mais cedo, né? Nós estávamos falando sobre a evolução da tecnologia com a inteligência artificial. E a ciência tem acompanhado, certamente, né? Mas na mesma velocidade, em micro-organismos, microtecnologia, biotecnologias, enfim, essa visão do ser humano, ele ser tratado de forma mais nano, né? Em alguns membro do corpo humano, né? Você tomar uma injeção, por exemplo, e ter um micro-robô ali nas suas veias, já sabendo onde que tem que ir. É meio que ficção científica, mas não, ao mesmo tempo não, né? A gente entende que isso está acontecendo, né? Então, brevemente aqui, conta pra gente, assim, quais são esses avanços, e a gente realmente está acompanhando a inteligência artificial na mesma velocidade dentro da biotecnologia? Sim, sim. A inteligência artificial aplicada para a área de biotecnologia, ela já é uma realidade, né? Hoje está cada vez mais, assim, há uma demanda crescente do uso da inteligência artificial para você encurtar processos e para você fazer, por exemplo, busca de moléculas mais assertiva, seja para um tratamento ou para um diagnóstico, né? Na área de saúde. Na minha área especificamente, como eu trabalho com diagnóstico, nós estamos inclusive iniciando, né, aí umas pesquisas para desenvolvermos uma inteligência artificial para a gente fazer varredura na literatura de moléculas, né, capazes de servirem, por exemplo, para dar diagnóstico de doenças de forma mais assertiva. Então, a inteligência artificial, ela vem para encurtar um caminho, para a gente diminuir custo, né? Ao invés, ter mais eficiência. Antes de inteligência artificial, a gente mandaria, por exemplo, sintetizar 100 compostos, e quando fosse testar na bancada, um apenas funcionava. A inteligência artificial, ela vem como ferramenta, né, tecnológica para agregar e dizer que aquela tecnologia que tem um algoritmo por trás da tecnologia, ela vai ser assertiva, de tal forma que as 100 moléculas que antes
eu tinha, hoje a inteligência artificial consegue ser mais assertiva, dessas 100, 50 moléculas, 60 moléculas, então aumentou, né, a possibilidade do acerto, né, na ciência. E a inteligência artificial ela tá aplicada em todas as áreas do conhecimento, sobretudo nas áreas de biologia. Exatamente. O que eu acho bacana é que ela não substitui o homem, o pensamento e a criatividade do homem, né? Que está por trás disso tudo, Ela né? atenua No comando. isso Com tudo, certeza. Na verdade, ela diminui custo, diminui processo, ela te ajuda numa velocidade maior, a resolução de problemas. Mas a ideia, ela está sempre dentro desse empreendedorismo, né? Eu não vejo... Que é incentivado para as eu não pessoas. vejo como Sim. a inteligência artificial, ela, pelo menos assim, dentro da nossa área que é ciências da vida e biotecnológicas, né? Ela tomando cargos de humanos. Eu não vejo esse tipo de coisa. Porque a inteligência artificial na nossa área, ela vai originar um conjunto de dados. Mas nós temos a parte posterior a isso, que é o seguinte: de acordo com aquela quantidade de dados, o que é que nós podemos fazer com aqueles dados? Análise, e aí é né? onde entra a criatividade, Sim. que é única do ser humano. Entendeu? Que é a de você, por exemplo, criar compostos de alto valor agregado, de você utilizar tecnologias sustentáveis, né? Energias renováveis. Eu acho que essa quantidade, diversidade, né, de ideias inovadoras, ela é uma coisa que é exclusivamente de nós brasileiros, né? A inteligência artificial está chegando, mas de uma forma tão rápida e veloz, né, que a próxima onda... É assustador. É assustador. E realmente, se a gente for falar sobre isso aqui, nós vamos ter outro episódio sobre inteligência artificial. Vamos, mas e quando a sim. gente fala em investimentos, eficiência, a gente precisa de ter dinheiro, money, cash, para queimar principalmente, né? Porque para inovar, o que é o startup, na verdade, né? É um grupo de pessoas em busca de um produto escalável, sustentável, replicável. Repetível e escalável. Então, empreender é doloroso? Mas pode ser muito lucrativo, né? E a gente entende que uma pessoa da FAPEMIG, né, que você é coordenador da FAPEMIG, né, que eu sei que este ano abriu o edital de 500 milhões de reais para investir em empreendedorismo, em startup, em soluções inovadoras, né? E como que é esse cenário de inovação diante do setor público, Alexandro? Minas Gerais, através da FAPEMIG, né, tem buscado cada vez mais, né, a gente está ali com a Fundação de Amparo à Pesquisa que seja vanguarda no conhecimento de geração de novas tecnologias, principalmente para poder melhorar as políticas públicas do nosso estado, né? Então, a FAPEMIG tem investido e tem criado recentemente a Câmara de Inovação, da qual eu sou o coordenador atual. E isso é uma inovação na FAPEMIG, porque até então nunca nós tivemos, na história da FAPEMIG, a gente colocar, por exemplo, dentro de um grupo, pesquisadores acadêmicos tecnológicos conversando com o pessoal da empresa. Então, dentro da empresa, nós temos Fundação Dom Cabral, nós temos ArcelorMittal, né? Nós temos outras empresas lá que são importantes e parceiras de Minas Gerais para que a gente possa fazer inovação. De forma que os projetos inovadores do Estado, ao passarem pela Câmara de Inovação, serão julgados por pares. De preferência, um professor e uma pessoa que está na empresa, porque são realidades diferentes. A gestão, né? Com o conhecimento. São pontos de vista diferentes, né? E aí você tocou num tema super interessante, que é o seguinte: como é que o governo... O que é que o governo tem feito, tanto o governo estadual como federal, para incentivar, porque não adianta só a gente ter essas ideias de sala de aula, e se os alunos se empolgarem, forem para os laboratórios e querer desenvolver essas moléculas, depois o incentivo vem da onde, né? E aí é onde eu destaco mais uma vez o papel inovador da FAPEMIG, né? Que vem criando editais específicos para a área de inovação, como, por exemplo, o Compete Minas, que é um edital
onde empresas podem participar, né? Tem várias modalidades. Mas a empresa tem né? que ser de Minas ou pode ser de outros estados também? Ela tem que ter o CNPJ em Minas Gerais? Preferencialmente em Minas Gerais para tornar o estado de Minas Gerais mais competitivo, né? Uhum. E fazer com que esses produtos inovadores gerem riquezas para o próprio estado, né? Porque, veja bem, nós temos um desafio, até trouxe alguns números para falar para vocês, o seguinte, em nível Brasil, nós temos um grande desafio, né? Por exemplo, o nosso PIB é o 9º do mundo. Nós temos o 9º maior PIB do mundo. Mas nós estamos em 54º lugar no ranking internacional de inovação. Nossa. Então nós temos um grande Bem longe. desafio, né? O que é que significa isso? Significa dizer que a maioria do conhecimento que nós estamos gerando ainda dentro das universidades não estão sendo transformados em produtos. Em negócios, né? inovação. Gerando Em receita, negócios, gerando né? emprego. Mas assim, nós não podemos Aí fica a responsabilizar. criatividade, né? A ideia, mas ela não consegue inovar. Mas essa pergunta... Quer transformar essa ideia em produto. Mas aí né? que aquela pergunta que eu fiz mais cedo em relação a empreender, trabalhar numa grande empresa, carreira acadêmica, diante deste cenário de falta de dinheiro para investir, na verdade. Porque se você não tem dinheiro para poder investir em tecnologia, como você vai sair no mercado? Como você vai viver? Como você lança um produto, né? E a FAPEMIG está aí, também tem outros projetos que a gente pode... Como ficar sabendo desses projetos? Conta pra gente. Então, na própria página da FAPEMIG, né, Tá. você tem as chamadas, né, dos editais. Esses editais, alguns editais são bem específicos com cunho tecnológico, e tem os editais acadêmicos, mais acadêmicos, como o edital Demanda Universal, mas nós temos os editais mais voltados para parcerias público-privadas, que é, no caso, o Compete Minas. Então... nós temos aí uma oportunidade muito grande dentro do estado de Minas Gerais para a gente poder ganhar recursos, né, para começar ali a validar mais a sua tecnologia, porque não pivotar sobre o modelo de negócio, né, isso acontece muito, né, e de âmbito federal, eu gostaria aqui de falar também do grande papel que a FINEP tem feito. FINEP. Né? FINEP. A FINEP tem divulgado tantos editais, e nesse ano ela divulgou 11 editais. Olha, este ano. Esse ano. São 11 editais de modalidades diferentes para estimular o desenvolvimento tecnológico. E assim, Incrível. o jovem, vai imaginar que um jovem aqui de Divinópolis teve uma ideia, e ele está já com um projeto de uma startup, ele pode entrar e concorrer com esse edital e tudo. Apresentar o projeto dele, tudo aí tem que estar na faculdade. Seria interessante, porque é o seguinte, geralmente os projetos, né, de aporte tecnológico têm que ser vinculados a uma ICT. Mas nós temos lá, aqui em Divinópolis, uma liga acadêmica, que é a LAEM, né, que é coordenada pelo professor Paulo Grangeiro, e junto também com o GRIT, que tem feito também esse trabalho, de a gente capacitar o ensino médio para empreendedorismo. Então, os jovens da nossa sociedade, né, tanto do setor público como privado, eles estão tendo a oportunidade de ouvirem sobre empreendedorismo. Então, a Liga Acadêmica de Empreendedorismo desenvolve um projeto chamado Inovem, que é justamente inovação para o ensino médio, né, que ela busca justamente para quando o aluno entrar dentro da universidade e que já tiver aquele viés empreendedor, ele procura por professores específicos que fazem isso, o professor vai dar um projeto para ele, esse projeto sendo interessante, gerar resultados patenteáveis, né, e de propriedade intelectual, eles formam o startup, e aí é seguir aquela via que é programa de pré-aceleração, aceleração, e por que não tornar esse aluno como CEO. Porque é o seguinte... nós, professores que temos dedicação exclusiva na universidade, muitas vezes nós não podemos estar nesses eventos, porque nós desenvolvemos os nossos papéis dentro da universidade. Então, a via alternativa seria a gente capacitar esses alunos para que esses alunos virem dono das empresas e ele leve
o negócio e o professor ele atue de maneira colaborativa com esses estudantes. Muito bem. Excelente. Olha, Piero, o tempo passou rápido, hein? Verdade. Nós já estamos chegando aqui no final, não é? E aí, tem mais alguma pergunta aí que você quer fazer? Tem aquele momento especial, que é a dica do convidado. A gente tem um bloco aqui muito bacana de O Convidado. Deixa uma dica para os ouvintes. Qual é a sua dica do convidado, Alexandro? Olha, eu teria várias dicas interessantes para poder falar aqui e a gente ficaria talvez à tarde falando de todas essas dicas, mas em se tratando que nós estamos no Brasil, onde o empreendedor ele tem que ser resiliente, ele não tem que desistir, ele vai fracassar e ele tem que levantar de novo e persistir, eu recomendo a todo mundo que se cadastre numa rede social que é o LinkedIn. Boa. Né? Por quê? Bem. Porque foi através do LinkedIn onde eu consegui o contato de todas as empresas que hoje eu colaboro. Então eu entrei em contato, pedi o telefone, essas pessoas me deram abertura. Muitas vezes caíram em outras pessoas que não eram as pessoas responsáveis, mas aí a gente com um jeitinho conseguiu falar com todas elas. Então ao invés de você ficar, por exemplo, numa rede que tem um cunho diferente, que é, por exemplo, Facebook, Instagram, para a parte de negócios, eu recomendo o LinkedIn. Quem não conhece, o LinkedIn é a maior rede social de negócios. Existem técnicas de vendas, como social selling, dentro do LinkedIn. E parabéns, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença, né? Foi incrível esse momento aqui com você. E obrigado também, professora e presidente Jeane Amorim. E é isso, pessoal. Agora tem uma dica para vocês aqui. Você que é empreendedor, você que é CEO de uma startup ou está em um projeto aí, quer lançar um produto novo. Você sabia que o Sebrae tem um projeto muito bacana dentro do Sebrae Tech, onde ele investe no seu negócio 90% do investimento para você contratar uma consultoria. Quer dizer que, se você contratar uma consultoria de Sebrae e ela custar R$10.000, você vai pagar apenas R$1.000 de 10 vezes, ou de alguma outra forma que você pode negociar ali com o técnico. No entanto, você tem que procurar uma sede do Sebrae, porque eles vão conseguir te ajudar e te dar toda a assessoria necessária para você tirar o seu negócio do papel e alavancar a sua startup. Então é isso, pessoal. Bacana. Temos um episódio do Vitaltech, Vitalcast. Yes! Sim, muito obrigado pelo convite. Né? Obrigada, Obrigado. Alexandre. Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltech.